Eu quero dar as minhas boas-vindas. Gente, é novo isso para mim, tá? A gente falar aqui pelos dois canais, mas é importante. A gente está começando assim um momento de realmente contar para as pessoas, trazer dicas para as pessoas e para as lideranças empresariais sobre as nossas dores, as dificuldades que todo líder tem, que muitas vezes navega sozinho pela sua história, né? Então, deixa eu mandar aqui uns aviõezinhos para a gente falar para a nossa audiência que nós já estamos por aqui. E as pessoas que estão nos acompanhando pela transmissão do YouTube também, é um prazer estar aqui com vocês. Esse é um momento mais novo para mim no YouTube. Quem já me acompanha está acostumado a me ver sempre aqui pelo Instagram, nas lives. Mas a gente começa hoje uma nova forma de fazer as lives do Ana Rodrigues, um salto na liderança. Nossa proposta é todo domingo trazer assim aquela diquinha para você despertar na segunda-feira com, sabe, assim, aquela lembrança boa de coisas que eu pude deixar aqui para você. E às terças-feiras eu vou sempre trazer uma convidada, um convidado para a gente trocar ideias acerca de liderança. Hoje eu escolhi um tema muito importante, que tem sido uma dor que eu sempre encontro pelo caminho, que é delegar tarefas. Então, é sempre uma dificuldade de alguns líderes esse gesto aparentemente simples, né? Se a gente pensar que essa é uma das principais tarefas, né, da rotina de uma liderança, mas também é um ponto de atenção. E por que é um ponto de atenção? Porque, apesar de ser simples, é aí que reside uma possibilidade de conflito, é aí que pode acontecer uma possibilidade de insucesso, é aí que pode acontecer um ruído na comunicação. Todas as vezes que eu delego uma tarefa, uma atividade para a minha equipe, para os membros da minha equipe, para as pessoas da minha equipe, eu posso estar fazendo isso com muita competência, eu posso estar fazendo isso com bastante propriedade, mas eu posso também estar esquecendo aspectos que são muito importantes. Então, antes da gente começar nas diquinhas básicas sobre delegar tarefas, vamos começar entendendo o que eu posso delegar, né, como líder. E essa também, apesar de não ser uma dor, mas é uma falha, uma debilidade que a gente encontra constantemente nas atividades da liderança, tá, gente? Então, fica bem atento. É o que eu posso delegar. Às vezes, na ânsia de entregar, de fazer o trabalho rodar, do trabalho acontecer, eu posso estar delegando coisas que não deveria, né? Então, vamos deixar aqui bem claro que eu posso delegar tudo aquilo que eu não preciso fazer, aquilo que não precisa ser feito por mim. Parece óbvio, mas não é. Então, vamos dizer que aquilo que não é tão importante ter a minha atenção, aquilo que não é tão importante de eu manter o meu foco, isso eu posso delegar. Então, se você tem uma equipe com níveis diferentes de conhecimento, com níveis diferentes de atuação, é sempre muito importante você escolher tarefas de acordo com as habilidades e as competências de cada um, né? E, obviamente, entregar para essas pessoas aquilo que elas podem elaborar do ponto de vista mais operacional. Aquilo onde requeira o seu aprimoramento, o seu olhar mais estratégico, a tua visão de decisão não passa para frente ainda, isso é teu, então ainda não faz essa delegação, tá? Então eu posso delegar tudo aquilo que não precisa ser feito por mim, né, nesse momento. Então, uma vez que eu entendo isso, eu posso então avançar aqui para algumas dicas, né? Então, delegar precisa, obviamente, gerar alguns resultados. Então,
eu gosto sempre de sugerir uma ação importante. Toda segunda-feira, a gente já passou o final de semana longe, né? Então, cada um dos membros da nossa equipe ou foi viajar, ou foi para uma praia, ou foi ao clube, aproveitou o dia de sol tão lindo quanto que fez hoje aqui em Brasília, enfim. Então, vamos conversar com essa equipe, vamos ter um momento para a gente estruturar tudo o que vai acontecer na nossa semana. Então, eu acho sempre muito pertinente sugerir a vocês que comece a tua semana fazendo uma reunião rápida, tá, gente? Mas é rápida mesmo. É aquela reunião de alinhamento. E eu posso começar perguntando como é que foi o teu final de semana, né? Como é que foi para você o seu momento de descanso? E nisso a gente já descontrai, a gente demonstra interesse pelo nosso liderado, a gente cria uma conexão boa e cria uma sinergia boa. Então, faz essa reunião de alinhamento, onde você pode falar sobre as prioridades da semana, falar sobre as metas da semana, falar sobre os alcances que precisam ser atingidos, mas também você vai escutar, porque afinal de contas, liderar é uma troca e a delegação de tarefas também ela precisa ter esse compartilhar de pensamentos e de sentimentos sobre a atividade que está sendo distribuída, tá? Então, é muito importante que você conheça cada pessoa da sua equipe, entendendo quais são as habilidades de cada uma dessas pessoas, quais são as competências dela e quais são os potenciais. Porque às vezes eu vou delegar uma tarefa que é uma tarefa nova, que é uma tarefa que não está no hábito da grande equipe ou da pequena equipe, mas é algo que eu vejo como promissor para ser feito por A, por B ou por C. Então, se eu sei quais são as competências e o potencial das pessoas que trabalham comigo, eu posso entregar aquele desafio para aquela pessoa que eu acredito que vai corresponder melhor às expectativas de entrega, né, da minha equipe. Então, já se foram aqui duas sugestões, né, duas dicas, mas eu quero ir para um terceiro caminho importante agora também, que é a clareza com que essa tarefa ela é delegada. Então, já sentamos, já nos reunimos, já falamos sobre o final de semana de cada um, já falamos sobre as habilidades de cada um, sobre as metas atingidas, sobre os caminhos que a gente ainda precisa trilhar ao longo da semana. Mas eu quero deixar aqui muito clara a importância dessa clareza, né, do objetivo da tarefa que vai ser entregue, né, porque é preciso que cada um que vá atuar com a sua competência, com a sua habilidade naquilo que está sendo solicitado a ser feito, precisa ter um objetivo muito claro. O que você está esperando, meu líder, quando você me entrega isso? Então, qual é o objetivo de realização dessa tarefa? Qual é a meta dessa tarefa, né? O que se espera dela? Para que ela serve? Esse trabalho ele vai nos levar aonde, né? Para que lugar? Então, deixa muito claro esse objetivo, essa meta, os prazos de entrega também. Às vezes a gente costuma se queixar de um participante da nossa equipe que atrasa demais a entrega daquelas atribuições que lhe foram conferidas. Mas será que em algum momento eu disse para essa pessoa que ela tinha um prazo para me entregar esse trabalho? Às vezes não, né? Às vezes a gente, olha, faz isso daqui. O faz isso daqui não vem recheado de informações, o faz isso daqui não vem claro até quando eu tenho que entregar. E quando eu menos espero, essa pessoa está sendo cobrada de algo que não estava combinado, né? Então, um dos aspectos da clareza na delegação de tarefas está nessa questão do prazo, tá? Então, o objetivo desse trabalho, quais são as metas dessa tarefa, qual é o prazo dela, e também é muito importante que você, como líder, dê alertas sobre possíveis obstáculos ou sobre possíveis objeções que possam surgir na execução desse trabalho.
ao longo da execução dessa atividade. Por que isso? Nem sempre a sua equipe vai ter, talvez, a maturidade para perceber que na execução dessa tarefa, ele vai precisar, ou ela, vai precisar se relacionar com outros departamentos, vai precisar se relacionar com pessoas de outras áreas, ou mesmo com um fornecedor externo, né, com uma pessoa fora da empresa, e pode encontrar, enfim, objeções ou obstáculos. Você, com a tua experiência, afinal de contas, você já chegou na liderança, você pode contribuir com a pessoa da tua equipe, né, sugerindo ou alertando para possíveis objeções, possíveis obstáculos que ela pode encontrar ao longo do caminho para executar essa tarefa. Uma coisa importante que eu acho sempre muito legal também sugerir é nessa reunião de apresentação, de definição das metas, por exemplo, você fazer uma matriz de categoria de prioridades. Então, você pode ajudar a tua equipe categorizando as prioridades daquelas tarefas que estão sendo ali distribuídas, né? Então, você faz um quadro, você faz uma matriz, defina cores, por exemplo, né? Uma forma muito simpática de você resolver essa delegação de tarefas. Então, você pode definir com a cor laranja aquelas atividades que têm prioridades intermediárias, com a cor verde, aquela atividade que pode ser um pouco mais postergada, né, em termos de prioridade. Aí você vai colocar no vermelho aquilo que precisa, né, sair rápido, precisa ser resolvido mais rápido. Então, vai nessa toada de fazer uma categorização das tarefas, aliás, das prioridades a serem conhecidas para a realização dessas tarefas, tá? Se alguém quiser colocar aqui alguma pergunta no chat do Instagram ou aqui do YouTube, eu fico aqui à disposição para a gente ir respondendo na sequência, tá, gente? Então, chegamos à questão da clareza e dos objetivos. Uma coisa muito importante, e aí vem como uma dica quase bônus aqui para vocês, é a questão de não diga como fazer o trabalho. Um dos grandes erros da maioria das lideranças é começar a colocar, pega o papel, faça isso, o contato, faça aquilo. Quando a gente diz muito detalhadamente o como fazer, a gente destrói um pouco a capacidade criativa do nosso liderado ou da nossa liderada. Então, é sempre muito importante, nessa etapa do esclarecimento sobre a tarefa, né, de deixar claro quais são os objetivos, de deixar claro onde que a gente quer chegar com aquele trabalho a ser realizado. Na hora que eu faço isso de uma maneira bem feita, sem ruídos, fazendo com que a minha audiência, que no caso são os meus liderados ali, compreendam claramente o que está sendo falado e o que está sendo proposto em termos de trabalho, eu acho que eu já tirei da minha frente qualquer nível de dificuldade de compreensão, concorda? Então, uma vez feito isso, eu não preciso dizer o passo a passo de como fazer, exceto se a gente estiver falando aqui de um médico que está ensinando uma cirurgia para alguém que não conhece da técnica da medicina, né? Mas não é o caso da gente exemplificar. Então, é muito importante estimular a criatividade da tua equipe. Então, se coloque sempre à disposição para você ensinar o que for preciso, trocar ideias sobre esse processo, entender com essa pessoa novas saídas, novas oportunidades para você encontrar uma solução para aquela problemática ou mesmo para a realização daquela atividade, até porque na hora que a gente encontra uma dificuldade, a gente identifica uma dificuldade, a gente pode corrigir rapidamente e não esperar que aquela entrega seja feita de uma forma errada, né? Uma entrega errada,
e aí eu tenho que refazer, porque aí a gente perde muito mais tempo, perde o tempo do líder, perde o tempo do liderado, perde o tempo das pessoas envolvidas, dos departamentos envolvidos, enfim. Então, não preciso dizer para o meu liderado e para a minha liderada como fazer a tarefa, mas eu posso estar ali disponível o tempo inteiro para que as dificuldades sejam trazidas, né? Ah, isso aqui eu não estou conseguindo, mas qual é a dificuldade? Então, o nosso papel é um pouco nesse momento de ensinar a pensar, de ensinar a refletir, de ensinar a raciocinar uma possibilidade nova. E isso a gente faz junto com a pessoa, tá? Não é dizendo para ela faça assim ou faça assado. Não. Eu sempre tenho o hábito de sentar para conversar e entender, mas qual é mesmo a sua dificuldade em realizar isso? Qual é exatamente o ponto, a questão onde você não conseguiu evoluir? E na hora que a pessoa traz a dificuldade dela, traz a objeção dela, a gente consegue então fazer novos questionamentos que levem essa pessoa ao raciocínio, à elaboração de uma execução até mais simplificada. Se tem uma coisa que muitas vezes a gente se enrola e dificulta a situação, é porque a gente busca, muitas vezes, soluções complexas para problemas simples de serem resolvidos, né? E isso a gente vai aprendendo com o tempo, tá, gente? Então, é outra dica bônus: simplifique. As grandes soluções para a realização de tarefas, às vezes complexas, reside exatamente na simplicidade com que a gente olha aquela questão, na simplicidade com que a gente soluciona aquela tarefa, tá? Então, não adianta ficar muitas vezes procurando a forma mais elaborada, a forma mais rebuscada, mais requintada para resolver uma tarefa e você não conseguir sair do lugar porque você está buscando a solução no complexo, quando você pode e deve buscar primeiro a solução no simples, tá? Então, é uma dica bônus aqui para vocês. Outra coisa muito importante que a gente precisa levar em consideração na hora que... Tem gente chegando aqui agora, Cibele, Ju, Dani, beijo para vocês, obrigada aí por estarem participando aqui com a gente na live. Estamos falando hoje sobre delegar tarefas, e eu estou falando simultaneamente aqui com você no Instagram e aqui com vocês no YouTube, por isso que a hora vocês vão me ver aqui, ó, meio maluquinha, olhando para os dois lugares. Mas vamos lá, continuando aqui as nossas dicas sobre delegação de tarefas. E aí vem mais uma dica importante, que é incentive a sua equipe ao espírito empreendedor. O que isso quer dizer, Ana? Como é que eu faço isso? Gente, quando eu faço com que a minha equipe pense como dono, eu estimulo ousadia, mas também eu estimulo aquele pensamento de dono. E o pensamento de dono, ele tem ousadia, mas ele tem uma ousadia com equilíbrio e responsabilidade, né? Que é, eu pondero todas as variáveis na hora de tomar uma decisão, porque eu sei que uma decisão muito equivocada pode me gerar prejuízo. Um dono pensa isso. Às vezes o funcionário não pensa. Às vezes a pessoa da equipe não está pensando. Às vezes ela está muito mais preocupada em entregar para a liderança uma atividade realizada do que pensar na atividade como um todo. Então, incentiva a tua equipe nessa reunião da segunda-feira, por exemplo, né, onde a gente senta ali todo mundo, onde a gente alinha as metas, os objetivos. Vamos estimular essa equipe ao espírito empreendedor. Se isso aqui fosse seu, se esse negócio fosse seu, se esse produto fosse seu, como você faria? E na hora que eu coloco a minha equipe nessa posição, sentado nessa cadeira, a gente começa a estimular um pensamento empreendedor. E o pensamento empreendedor,
ele não é somente para quem empreende, tá? Vamos deixar também isso aqui claro. Terceira dica bônus: um funcionário de uma empresa precisa pensar como um empreendedor pensa, porque você, a cada passo que você dá, a cada entrega que você faz no seu trabalho, você está trabalhando quase um B2B, porque eu sou um produto estando numa empresa, né? Eu também sou um produto que estou ali no processo de venda, vamos dizer assim, para o meu líder, para os líderes dos meus líderes, para as pessoas na empresa que estão vendo o meu trabalho. Então, esse espírito empreendedor, esse pensamento de dono, ele precisa estar presente para a sua evolução profissional, tá? Ele não vale somente se você, quando você tiver a sua empresa. Ele vale aqui e agora na empresa de alguém também. Então, vamos pensar sobre esse aspecto daí. Então, incentiva a tua equipe a esse espírito empreendedor, porque pensar como dono ajuda toda uma equipe a encontrar soluções mais assertivas, né, e com resultados mais lucrativos para o negócio. Um outro aspecto importante também é a gente estimular a cooperação entre as pessoas da equipe. Quando eu estimulo a cooperação, ou seja, deleguei as tarefas para todos os Joãos, Marias, Carlas e Paulos da minha equipe. E ali fica muito claro que vocês podem trocar ideias, vocês devem trocar ideias, vocês podem se cooperar. Na hora que eu faço essa estimulação de cooperação, eu ganho muito mais do que se eu estimular a questão da competitividade. É claro que todos ali, de uma forma ou de outra, estão em competição pela posição, pelo trabalho, pelos méritos do trabalho feito, mas estimular a cooperação na equipe será muito mais importante do que estimular a competição. Tá? Aqui não é sobre quem terminou primeiro a tarefa, aqui é sobre quem conclui a tarefa com mais qualidade, considerando todas as variáveis e apresentando a realização e as soluções pertinentes ao problema e à ação que a gente precisou, tá? A gente já está quase no finalzinho, porque essa live do domingo ela só tem meia hora. Eu vou para a minha última dica sobre delegar tarefas, que é a entrega da tarefa. Isso mesmo, mas vai, eu já estou recebendo a tarefa e precisa de uma dica para isso, Ana? Precisa. Porque a maioria das lideranças, por onde eu passei ao longo da minha caminhada e da minha jornada, esquecem de reconhecer o feito. E eu preciso reconhecer o feito, né? Eu preciso agradecer a minha equipe. Ah, mas ele não fez mais do que obrigação. Não, não é assim que funciona. Todos estamos numa empresa, obviamente, com responsabilidades de uma função, sabemos que temos obrigação de entregar, temos obrigação de realizar, mas a gente nunca pode esquecer que esse compartilhar que a gente estimula e esse agradecimento que a gente traz na hora que a gente recebe um trabalho, ele além de ser de cumprir uma função de educação doméstica importantíssima para as relações pessoais, ele é extremamente importante para você estimular o desenvolvimento dos profissionais que estão abaixo de você, né? Que estão sob o seu comando. Então, reconhecer o feito é muito importante para a gente conseguir fazer uma das missões mais importantes do líder, que é formar profissionais, que é formar pessoas, né? Então, na entrega, reconheça o feito. E para fechar aqui, não desmotive aquela pessoa que, por acaso, não tenha conseguido entregar a tarefa de uma maneira mais completa, ou que entregou a tarefa fora do prazo. Obviamente que,
Se isso se torna uma rotina, se isso se torna uma repetição, a gente precisa colocar esse funcionário, esse colaborador, essa colaboradora num ponto de atenção, né? Acompanhar, identificar, fazer feedbacks, mas aí é uma próxima live de domingo, tá? Hoje eu quero dizer para você que se alguém não conseguiu entregar as tarefas ou a tarefa delegada com todos esses itens e essas dicas que eu elaborei aqui para vocês, não desmotive essa pessoa. O que você precisa fazer? Você precisa identificar junto com ela quais foram as dificuldades que ela encontrou para realizar a tarefa, né? Se houveram dificuldades, repassar com ela os pontos e os passos que ela trilhou para chegar na realização da tarefa, né? Porque na hora que a gente identifica e compreende onde que ficou a dúvida, onde que ficaram as objeções, onde que aconteceu a distorção do roteiro, a gente consegue, enfim, apontar melhorias e, obviamente, dar uma nova oportunidade, o que é fundamental quando a gente desenvolve profissionais que estão sob o nosso comando, né? Então, quando a gente delega, a gente ensina, a gente aprende, a gente dá oportunidade do erro, do acerto, e assim a gente desenvolve os profissionais que vão fazer história nas suas carreiras individuais, mas também na nossa carreira, né? Porque afinal de contas, a gente é um conjunto das pessoas que passaram pela nossa trajetória profissional e que formaram e transformaram a nossa retidão e o nosso sucesso como líder em empresas, sejam nossas ou de outras pessoas. Então, essas foram as dicas de hoje para a gente falar sobre como delegar tarefas, aprendendo a delegar tarefas. E se ficou alguma dúvida para você, pode me mandar um direct, tá? Que a gente vai responder para vocês carinhosamente. Eu estou falando a gente, porque agora a gente já está aqui desenvolvendo um trabalho quase de equipe. Então, eu fico à sua disposição para a gente poder conversar mais sobre esse tema. Domingo que vem tem mais live, tá? Porque eu quero deixar todo domingo você ir dormir com essa pulguinha atrás da orelha, para você despertar na sua segunda-feira fazendo uma liderança diferente e inspiradora, porque eu sei que você já é. Só vai melhorar mais um pouquinho, tá bom? Então, um beijo para minha audiência aqui do Instagram, um beijo para minha audiência aqui do YouTube, e a gente se encontra no nosso próximo episódio com dicas sobre líder, tá bom? Um beijo para vocês. Um beijo, gente. Obrigada a você, Rita. Tchau.